Desde eu gostaria de agradecer ao pastor Roberto, pela oportunidade. Fazia um bom tempo que eu não vim aqui na cidade de Itapetí. E eu sei que o pastor Roberto é um cara que sempre orou por mim, sempre me cobriu em oração. É uma das pessoas que, quando eu passei um tempo distante dos caminhos do Senhor, sempre entrava em contato comigo, perguntando como eu estava. E eu quero lhe agradecer, amém? Por isso. Se os meninos do instrumento puderem me acompanhar, pegar uma cadeirinha aí, sentar, ficar me acompanhando aqui, eu vou agradecer, amém? E o restante pode sentar. Minha esposa Rosa Torres, que já foi apresentada, amém? Queridos, eu estou muito empolgado para essa noite, amém? Eu quero te dizer que Deus tem coisas grandiosas para fazer no nosso meio hoje à noite. E eu quero que você gere uma grande expectativa. Eu gostaria de estar... A mensagem mais que eu vou ministrar hoje, eu vou iniciar essa mensagem hoje, mas eu termino ela amanhã à noite, amém? Então é importante que você que está aqui hoje, venha amanhã para que você possa ver o fechamento daquilo que Deus vai estar tratando aos nossos corações. Você que aqui também está, nós sabemos que quando nós operamos na unção profética, não tem como nós falarmos com todo mundo. Embora Deus, Ele vai ter mensagens para todos que estão aqui. No entanto, nós não temos como sair, fulano, fica de pé para eu falar. Então você esteja sensível, porque às vezes eu vou estar falando com Ele, mas ao mesmo tempo Deus vai estar falando com você. E aquela mensagem, ela também pode ser para a sua vida e você ser alcançado por aquilo que Deus está falando, amém? Mas entre profetizar e pregar, nós temos que pregar, amém? A palavra de Deus é quem sustenta a igreja. Então nós vamos primeiramente fluir na mensagem, naquilo que Deus tem para hoje à noite. E quero desde já que a mensagem em si já é uma mensagem profética, amém? Não pense que a profecia é apenas quando eu falo diretamente com você, mas a mensagem, muitas vezes, ela vem em forma de uma mensagem profética para a igreja, apontando caminhos, direcionando caminhos, amém? Então, desde já, esta mensagem é uma mensagem profética, ok? E vamos lá para o que Deus tem para as nossas vidas hoje à noite. Em primeiro lugar, eu quero te dizer, queridos, que vai haver 3 grandes eventos em um tempo não distante. E que nós, como igreja, nós precisamos estarmos preparados para que nós possamos estar desfrutando destes 3 grandes eventos. E o primeiro evento que eu quero falar com vocês é que nesses últimos dias Deus vai estar derramando sobre a terra o maior avivamento que o mundo já viu. Aquilo que nós vimos e quando nós lemos Atos é um ensaio diante daquilo que Deus tem para esses últimos dias. E este último grande avivamento, queridos, ele tem a incumbência de preparar a igreja para a volta do Senhor Jesus. Mas antes desse grande avivamento acontecer, 2 eventos hão de acontecer antes do grande avivamento. E esses 2 eventos, eles têm o propósito de preparar a igreja para receber este avivamento. E o primeiro evento que vai acontecer vai ser o maior movimento de oração que o mundo já viu. Deus está derramando sobre a igreja brasileira um espírito de oração. E a igreja será levantada em oração nesses últimos dias, através de grupos de intercessão, através de grupos de oração. Vai haver um clamor no coração da igreja, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor. E o segundo grande evento, e é sobre esse que eu quero falar hoje à noite, é que Deus vai estar levantando a maior comitiva profética que o mundo já viu. Durante toda a história da igreja, depois que houve o avivamento de Atos, e que Constantino se levanta e que a igreja entra em decadência, desde lá Deus vem restaurando partes de Atos que foram esquecidas no passado, através dos grandes avivamentos da história. Nas grandes reformas, 3 dons foram restaurados: o dom do pastor, o dom do mestre e o dom do evangelista. Mas ainda existem 2 dons que precisam ser restaurados na sua plenitude: é o dom do profeta e o dom do apóstolo.
Se você chegar em qualquer comunidade, você vai encontrar 30 pastores, você vai procurar um profeta e talvez você não encontre. A palavra apóstolo para a gente é comum porque nós estamos em um ministério que acredita no dom do apóstolo. Mas em muitos lugares aí, as pessoas não acreditam que o dom apostólico existe. Mas nesses últimos dias Deus vai estar levantando o ministério profético como nunca. E Deus vai estar levantando o ministério apostólico para o maior envio missionário que o mundo já viu. E queridos, este movimento profético nós chamamos, antigamente lá atrás, quando Deus começou a tratar comigo, e eu não sou o único que prego a respeito disso, mas na época que Deus começou a tratar comigo, eu não ouvia ninguém falar, era uma mensagem que eu recebia de Deus, eu chamava a geração de João Batista. Hoje eu chamo de os precursores, o movimento profético da última hora. Mas o que é um precursor? Precursor é alguém que vem antes, é alguém que vai adiante, preparando o caminho para algo que vem depois. João Batista era um precursor. João Batista veio antes de Jesus, preparando o caminho para a vinda de Jesus. E esses profetas que Deus está levantando nesses últimos dias virão no mesmo espírito do profeta João Batista. E assim como João Batista preparou o caminho para a primeira volta, para a primeira vinda do Senhor Jesus, esses profetas vão preparar o caminho para a segunda volta de Jesus. E eles caminharão no mesmo espírito de João Batista. E eu costumo dizer que existem dois tipos de precursores que Deus vai estar levantando nesses últimos dias. Porque é algo muito forte, pastor Roberto, que vai acontecer também. É a restauração de uma igreja profética. A restauração de uma igreja profética. O espírito da profecia vai começar a descer sobre a igreja. E só quem vai profetizar não são apenas aqueles que operam no ofício do profeta, mas a igreja como um corpo vai fluir na palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria, no discernimento de espírito e no dom da profecia. Para quê? Para que a igreja possa dar resposta ao cenário a qual ela está vivendo. Eu costumo dizer, pastor Roberto, que o problema não são as profecias. Profecias nós temos. O problema é que a igreja não está dando resposta às profecias. A igreja ela não está discernindo o cenário ao qual ela está, para poder dar resposta. E quando esse espírito profético vir sobre a igreja vai começar a dar respostas ao cenário profético ao qual nós estamos vivendo. E existem dois precursores, aqueles que têm o ofício do profeta. E eles terão uma missão: despertar e preparar a igreja para o último avivamento. Eles terão a missão de treinar e de preparar profetas. E existe o precursor, que eu chamo é o precursor corporativo, que é a igreja como um corpo, proclamando as verdades lá fora, levando o dom da profecia para as ruas. Meu irmão, você já imaginou você estar num supermercado e alguém passar do seu lado e Deus te mostrar o coração daquela pessoa, e você começar a tratar com aquela pessoa, e aquela pessoa ter um encontro com o Senhor Jesus? Ou seja, todos nós somos um precursor nesses últimos dias. Mas queridos, esses precursores, eles têm algumas características. E faltar-me-ia o tempo para falar das características de um precursor. E hoje à noite eu vou apenas me deter em uma. Amém? E a característica que eu quero falar hoje à noite é os amigos do noivo. Diga assim comigo: os amigos do noivo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Livro de João. Diga: eu sou um amigo do noivo. Esse rapaz aí, fica em pé, por favor. Isso.
Esse daí, esse você mesmo. Meu irmão, Deus tem algo muito grande na sua vida. Mas antes de tudo, Deus quer que você olhe para trás e que você agradeça pelos livramentos que Ele já lhe deu. Que você agradeça porque Ele já guardou a sua vida. Você já caminhou à beira da morte, mas a mão de Deus, ela te guardou. E se a mão de Deus te guardou, é porque Ele tem um plano e tem um propósito para você. E eu quero lhe dizer, meu irmão, que você está no lugar certo. E que toda cilada, toda armadilha, toda arma forjada por Satanás ficou lá fora. Porque a partir do momento que você entrou aqui, Deus vai te proteger. Deus vai te guardar. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo na sua vida. Amém? Pode sentar. Vamos lá? Vamos para o livro de João, capítulo 3. Para não esquecermos, diga assim: eu sou um amigo do noivo. Então, como eu estou dizendo, queridos, esses precursores, esse movimento profético dos últimos dias, eles têm várias características. Eu quero me deter hoje apenas em uma. Amém? Que é os amigos do noivo. Quando nós falamos nos precursores da última hora, nós temos João Batista como exemplo. Então nós pegamos a vida de João Batista e nós acreditamos que João Batista é uma unção profética que aponta para esses últimos dias e que homens como João Batista se levantarão. Então, capítulo João 3, versículos 27. Havia aqui uma discussão de quem era João Batista. As pessoas elas discutiam: João Batista, será que ele é Elias? Será que ele é Jeremias? Será que ele é um dos profetas? Será que ele é o Messias? E dentro desse diálogo, João Batista diz no versículo 27, ele disse: a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo do noivo, que presta serviço ao noivo e atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que eu cresça, é necessário que ele cresça e eu diminua. Amém? Então João Batista está dizendo: olha, ele se autodenomina o amigo do noivo. Mas para nós entendermos por que João Batista disse: olha, eu não sou o Messias, eu sou o amigo do noivo. Amém? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Jesus Cristo é o noivo. Amém? A igreja é a noiva. E a Bíblia diz que o noivo, ele vai vir buscar uma noiva imaculada. Ok? Durante muito tempo, e ainda hoje ainda há uma grande dificuldade da igreja ter essa consciência de que ela é uma noiva. Mas nós temos que entender que nós somos a noiva do Cordeiro e que Jesus é o noivo e ele vem buscar a noiva. E João Batista diz: olha, eu sou o amigo do noivo. E para nós entendermos o que João estava dizendo, é necessário nós voltarmos à cultura da época e entendermos o que era o amigo do noivo. Na época que João Batista falou aqui, quando as pessoas iam se casar, o pai, um exemplo, eu me interessava por alguma jovem, e o meu pai, ele ia até a casa dos pais daquela jovem, fazia um acordo entre eles, e ali eles pagavam, e se os pais daquela jovem aceitassem que ela se casasse comigo, o que aconteceria? Meus pais pagariam um dote, uma quantia em dinheiro, ao pai daquela noiva,
e eu, que sou noivo, voltaria para casa e eu só iria rever aquela noiva no dia do casamento. Eu não tinha nenhum tipo de contato com ela. Às vezes passavam meses e meses e eu não tinha contato com a noiva. É aí que entra o amigo do noivo. A tradição diz que o noivo chamava o seu melhor amigo, alguém íntimo, alguém que ele confiava, e este amigo do noivo fazia uma ponte, um intercâmbio entre o noivo e a noiva. Esse amigo do noivo, ele falava para a noiva o que estava no coração do noivo. Esse amigo do noivo, ele falava para a noiva qual era a comida que o noivo gostava de comer. Ele tinha a incumbência de adornar e de ornamentar a noiva para o dia do casamento. Então ele levava pedras preciosas, joias, e com o tempo ele ia adornando aquela noiva. Ele geralmente ia na casa da noiva representando o noivo, e a noiva o recebia como se ele fosse o noivo, fazia um banquete, e ali ele provava dos alimentos para saber se ela saberia cozinhar, e arriscava-se de, durante esse período, dependendo do relacionamento do amigo do noivo com ela, e do que o amigo do noivo falava para o noivo, poderia acontecer do noivo não querer mais se casar com ela. Ou seja, o amigo do noivo, ele tinha a incumbência, a responsabilidade de preparar a noiva para o dia do casamento. E é aí que nós entramos como igreja. Porque como igreja corporativa, nós somos o quê? Nós somos a noiva. Reunidos como igreja, nós somos a noiva. Mas como indivíduo, eu sou um amigo do noivo. Como igreja, nós somos noiva, mas você como indivíduo, você é um amigo do noivo. E nós temos, queridos, que entender que Deus quer levantar, nesses últimos dias, os amigos do noivo. Mas para que nós possamos nos tornar amigos do noivo, existem algumas características que serão essenciais, que nós vamos nos alinhar para que nós possamos ser um amigo do noivo nesses últimos dias. E a primeira coisa é, o amigo do noivo, ele deveria ser alguém fiel ao noivo. E por que o amigo do noivo teria que ser alguém fiel ao noivo? Porque corria o perigo dele se apaixonar pela noiva, ou da noiva se apaixonar por ele. Porque ele era quem estava tendo contato constante com a noiva. Era ele quem levava os presentes que o noivo enviava. Era ele que se sentava à mesa para cear com a noiva. Era ele que levava cartas. Era ele que recitava os poemas que o noivo mandava. E corria dois riscos: ou dele se apaixonar pela noiva, ou a noiva se apaixonar por ele. E por isso, o amigo do noivo deveria ser alguém muito fiel ao noivo. Então, se nós quisermos nos tornarmos amigo do noivo, que é Jesus, nós precisamos ser fiel a Ele. Nós precisamos andar em fidelidade com Jesus. Ser fiel aqui no meio da igreja é muito bom. E ó, como é fácil. Mas eu quero saber se você é fiel ao noivo quando você está sozinho em casa, quando ninguém está te vendo. Eu quero ver se você é fiel ao noivo quando você está mexendo no seu celular ou no seu computador e aparece uma cena de uma mulher seminua. Eu quero ver se você é fiel nesse momento. Eu costumo dizer, pastor Roberto, que quando nós olhamos para a igreja com os olhos naturais, a igreja ela vive uma das melhores fases. Por quê? Quando olhamos com os olhos naturais, a igreja tem crescido como nunca no Brasil. Se nós olhamos com os olhos naturais, a igreja anda em um nível de excelência que poucos lugares têm, em termos de som, de instrumentos. Quando nós olhamos para a igreja, nós temos excelentes pregadores, e eu costumo dizer, ei, não se iluda com pregadores, não se iluda com performance no altar, se iluda com quem ele é fora do altar. Observe quem ele é fora do altar. Se ele trata bem sua esposa, se ele trata bem seus filhos, se ele trata bem suas finanças, porque pregar qualquer um prega.
Basta você ter uma Bíblia boa. Basta você ter materiais que vão te auxiliar, ter uma boa dicção, uma boa oratória. Saber se comunicar, você vai subir aqui, meu irmão, e você vai pregar. Mas o que vai fazer a diferença é quem você é quando você está sozinho. E nós temos excelentes pregadores, e quando nós olhamos tudo vai bem, grandes conferências, grandes eventos, mas quando nós olhamos com uma visão profética, nada vai bem. Porque a igreja em números de membros é um grande oceano, mas em termos de espiritualidade é tão rasa quanto um lago. Vivemos na geração da informação, e nós temos tido tanta informação, mas no entanto nós não temos tido profundidade em Deus. É uma geração rasa. Nós somos tão rasos que quando um coach, e nada contra a profissão, isso é bênção, mas quando um coach sobe no altar e ele pega suas técnicas e espreme a Bíblia para que ela se encaixe na Bíblia, tem pessoas que dizem: glória a Deus, que bênção, olha como ele prega bem. Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. As pessoas não entendem que eles estão distorcendo a verdade. Eles estão pegando textos bíblicos e estão tentando adaptar para aquilo que eles creem. Eu vejo as pessoas postam tantas coisas de algumas pessoas que nem vida em Deus têm. E as pessoas estão impressionadas, as pessoas, todo mundo empolgado uma vez com um bêbado, citando um monte de versículos. Gente, Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus. E as pessoas se empolgam porque fulano conhece a Bíblia, que Satanás conhece a Bíblia mais do que eu e do que você 1000 vezes. Se preocupa com a vida da pessoa. E se nós quisermos ser um amigo do noivo, nós precisamos começar a ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus quando ninguém está nos vendo. Ser fiel a Deus, amados, no nosso casamento. Ser fiel a Deus nos departamentos da igreja. Você só serve quando o pastor está te olhando, ou quando o pastor vira as costas, você fica sentado. Porque tem pessoas que quando o pastor está, meu irmão, é a melhor pessoa do mundo, trabalha com excelência, faz as correrias. Quando o pastor sai, a pessoa não está nem aí. Senta, murmura, quer mandar em todo mundo sem poder mandar em nada. O problema é que nós estamos preocupados com a nossa reputação. E o que é reputação? É o que as pessoas pensam de mim. Quando na verdade nós deveríamos estar preocupados com a transformação do nosso caráter. E o que é caráter? Caráter é quem eu sou quando ninguém está me vendo. Leonardo Ravenhill, ele dizia assim: cada um de nós carregamos 3 pessoas. A pessoa que eu penso que eu sou, a pessoa que as pessoas pensam que eu sou, e a pessoa que Deus sabe que eu sou. Muitas vezes nós pensamos que temos, mas nós não temos. Pensamos que somos, mas nós não somos. Então, queridos, é um tempo de fidelidade a Deus. Fidelidade na presença de Deus, fidelidade no meio dos irmãos, respeitarmos as irmãs na igreja. Eu te pergunto para você, homem, como você trata as pessoas do sexo oposto dentro da igreja? Você sabia que ela é sua irmã? Você sabia que você tem que respeitar ela? Você sabia que você não tem que olhar para ela e desejar com seus olhos? Você sabia que você não deve elogiar? Porque o mundo lá fora é quem faz isso. E nós não somos o mundo, nós somos a igreja do Cordeiro. E nós precisamos fazer a diferença aqui na terra. A segunda característica do noivo, do amigo do noivo, é porque ele deveria ser íntimo. Ele deveria primeiro ser fiel, para que ele não se apaixonasse pela noiva, nem a noiva se apaixonasse por ele. E ele tinha que ser íntimo do noivo. Por quê? Porque ele deveria conhecer
qual era a comida que o noivo gostava. Ele tinha que saber qual eram os pensamentos do noivo para com a sua noiva, quais eram os desejos do coração daquele noivo. E ele era alguém íntimo do noivo, e por ter essa intimidade, ele conseguia revelar para o noivo o que estava no coração do noivo. Então, se você quer ser um amigo do noivo, você tem que desenvolver um relacionamento de intimidade com Jesus. Nos 4 cantos da terra, os profetas estão bradando intimidade com Deus, comunhão com o Senhor. Enquanto nós não tivermos essa consciência de que só vir para a igreja não adianta. É bom congregarmos, sim, mas você tem que ter um relacionamento de intimidade com Deus. Irmão, você já orou hoje? Orei antes de dormir. Irmão, você já orou hoje? Orei quando acordei. Eu abri os olhos, a primeira coisa que eu fiz foi dizer obrigado, Senhor, por esse dia. Ei, meu irmão, estou falando de intimidade. A palavra de Deus, ela vai revelar quem Deus é. Mas a intimidade, ela só vem através da oração. De você trancado no lugar secreto. A questão é que nós estamos na igreja e conhecemos Deus de se ouvir falar. Muitos que aqui estão conhecem Deus porque leram a sua biografia. Muitos que estão aqui conhecem Deus porque ouviram o pastor Roberto há anos falando de Deus. Mas muitos que estão aqui nunca geraram um relacionamento de intimidade com Deus. Estamos fazendo igualmente Adão e Eva. Adão e Eva estavam no jardim do Éden. E Deus cria o jardim do Éden para ter o que com o homem? Relacionamento, para ter intimidade. Mas eles fizeram o que? Eles preferiram o conhecimento. E eles comeram da árvore do conhecimento. E quando eles comem da árvore do conhecimento, o que é que acontece? São retirados do jardim do Éden. E eles perdem a intimidade com Deus. Então nós estamos buscando conhecimento, mas nós não estamos tendo intimidade. Ei, você que é pregador, suas pregações elas têm que ser regadas em oração. Pregador que só estuda, só lê livros e não tem tempo de oração, suas mensagens são como lata velha batendo. Não edificam, não transformam. Pode até ser cheias de intelecto e de sabedoria, mas as pessoas ouvem sua mensagem. Quando elas chegam na esquina, o que ele pregou? Eu não lembro, só sei que foi bom. As pessoas estão aqui, elas pulam, correm ouvindo sua mensagem, mas quando elas chegam em casa, elas voltam a praticar os mesmos pecados, porque as suas mensagens, elas não foram feitas embaixo de oração. Leonardo Ravenhill, ele dizia, o pregador que não prega no mínimo 2 horas por dia, ele não é um homem apto para subir no altar de Deus. Jesus disse, vocês não podem vigiar 1 hora sequer comigo? Então o mínimo que nós devemos estar com Ele, no lugar secreto, gerando um relacionamento de intimidade, eu acredito que seja 1 hora por dia. Agora, pastor Roberto, eu não acredito. Como é que pode alguém ser um cristão e não ler a Bíblia? E não gostar de ler? Se a forma que Deus usou para se revelar ao seu povo foi a sua palavra, foi através de um livro, e você ainda diz, eu não gosto de ler. Ei, meu irmão, ninguém lê porque gosta, não. A gente lê porque é uma questão, é uma necessidade. Ah, eu não oro porque eu não gosto, eu não sinto vontade. Se você for orar só quando sentir vontade, você não vai orar nunca. Oração também é uma questão de sobrevivência. E nós só vamos desenvolver um relacionamento de intimidade se nós tivermos tempo na vida de oração. É na oração que você se torna um amigo de Deus. É na oração que você se transforma, se torna um amigo de Jesus. E é ali aonde Ele vai revelar a você os seus pensamentos. É ali que Ele vai revelar a você o seu coração. Você não revela seus segredos para qualquer pessoa, revela? Não. Você escolhe quem? Amigos. Então eu entendo que
Deus revela o seu coração aos seus amigos. Homens que têm intimidade, homens que têm relacionamento. Mas sabe qual é o problema? Henrique, meu irmão, tudo bom? Senta aqui, Henrique, pode vir aqui para frente, fica à vontade. Então, chega para cá, Henrique, senta aqui, me dê essa honra, rapaz. Então, queridos, nós precisamos desenvolvermos um relacionamento de intimidade com Deus. Agora, a questão é, queridos, que nós fizemos da oração um ambiente de petição. Nós entramos para orar, para estar com Deus, e nós apenas pedimos. Ei, existe um nível maior do que pedir. Existe um nível que Deus revela as suas profundidades. Você já aproveitou orar e depois ouvir a Deus, ou você nunca fez isso na sua vida? Você já experimentou entrar no quarto e ficar em silêncio, esperando a voz bradar no seu coração? E ali você com um caderninho, você anotar o que Deus está falando? Ou você é daqueles que só entram no ambiente de oração para pedirem, e ali você se torna um pedinte, mas você não tem relacionamento de intimidade, aonde você adora. Ei, você se torna aquilo que você adora. E Deus não quer que você o adore, não é porque Ele precisa, é porque Ele entende que quando você o adora, você se torna cada vez mais parecido com Ele. Lembra lá no Salmo, quando vem dizendo que aqueles que adoram imagens de escultura, tornem-se como eles, aqueles que os fazem. Então aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos. Outra característica do amigo do noivo, queridos, é a obediência. O amigo do noivo, ele tinha que ser obediente ao noivo e só falar para a noiva aquilo que o noivo mandava ela falar. Ei, o que você tem falado para a igreja? O que é que você tem pregado no altar do Senhor? Será que você está recebendo a mensagem? E isso é um dos grandes problemas dos profetas, pastor. É porque Deus dá uma mensagem simples e Ele quer enfeitar, e Ele termina estragando tudo no final. Então, nós devemos ser obedientes, obedecermos as instruções de Jesus, mas infelizmente nós nos tornamos uma igreja consumista. O que é consumista? A palavra consumir vem da palavra sumir. Nós pegamos a palavra e sumimos e não a praticamos. Nós ouvimos a mensagem, mas nós não estamos praticando aquilo que estamos ouvindo. E a questão é, você tem sido obediente a Jesus? Ei, você que está aqui, que está se relacionando com alguém que não é da igreja, e o noivo diz para você: ei, saia fora desse relacionamento, e você não está obedecendo. Como é que você quer ser amigo do noivo, se você não está ouvindo a voz dele? Ei, aprenda a deixar as pessoas irem. Tem pessoas que estão entrando na sua vida que são para destruir a sua caminhada com Deus. Então tire da sua vida relacionamentos, amizades. Tem um ditado que diz, né? Me diga com quem tu andas que te direi quem és. Você é resultado das 5 pessoas que você mais ouve. As 5 pessoas que você mais se relaciona, você se torna parecido com elas. Aí eu te pergunto, quem são as tuas amizades? Sabe por que você está vivendo essa tempestade? Porque você colocou pessoas no seu barco que não era para estar. Jonas estava no barco fugindo de Deus, e estava ali a forte tempestade, e a tempestade só cessou quando eles pegaram Jonas e jogaram ele fora do barco.
Então essa tempestade é porque tem pessoas que estão ao seu lado que não eram para estar. E você precisa tirar essas pessoas. Ah, mas eu vou sofrer. Sofre 2 meses. Deus é tua provisão. Deus, Ele é quem supre as tuas necessidades. Outra característica do noivo: ele se relacionava com a noiva. Ele, sempre que ele ia na casa da noiva, o que a noiva fazia? Fazia um banquete. E a noiva o honrava como se o noivo estivesse presente. Ou seja, não existe amigo do noivo sem vida em comunidade. Ele estava tendo, o amigo do noivo, ele se relacionava com a noiva. Ele estava perto da noiva. E tem pessoas, queridos, que querem estar com Deus, querem ser amigos de Deus, mas não estão vivendo uma vida de comunidade. Ei, isso não é bíblico. É o conhecido movimento dos desigrejados. Queridos, você tem que congregar. Você tem que buscar um lugar, um ambiente onde pessoas vão falar na tua vida, onde pessoas vão orar pela sua vida, onde pessoas vão te ajudar. Ah, mas eu me magoei com o pastor. Você está na igreja pelo pastor ou por Jesus? Ah, não, vou sair da igreja Verbo da Vida e vou para a igreja de tal, porque eu me magoei com o pastor. Claro, se o pastor estiver vivendo uma vida de pecado, uma vida fora da vontade de Deus, saia desse lugar mesmo. Se eles não estão pregando a palavra verdadeira, saia desse lugar. Mas se você quer sair por coisas fúteis, tipo, ah, o pastor Roberto não falou comigo. Talvez fosse ele que estivesse precisando de ouvir sua voz. Ah, o pastor Roberto não me deu um abraço. Talvez ele estivesse precisando do seu abraço. Ei, respeite a humanidade do seu pastor. Ele não é um super-homem. Ele é um homem comum como eu e você, dotado de dons, mas ele tem fraquezas, ele tem cansaço físico, ele tem cansaço mental. Tem momentos que ele pode falar alto com você, porque ele também se estressa. Igualmente você se estressa e grita sua esposa em casa. Ele discute com a esposa dele, a esposa discute com ele. A única diferença dele para você é porque Deus deu uma autoridade e Ele está liderando você. Mas ele tem desejo de ficar em casa em dia de culto. Vai chegar dia de culto que ele vai querer ficar deitado em casa assistindo televisão com o filho e comendo pizza. Ninguém tem nada a ver com a vida dele. Se ele quiser ficar, ele fica. Misericórdia, o pastor ficou em casa para assistir um filme e comer uma pizza. E não veio para que sim, isso também é bom. Se Deus quisesse que a gente vivesse flutuando com a auréola, como é aquele nome? Na cabeça, Ele teria nos feito só espírito. Mas Ele nos fez também de carne, porque tem coisas boas na terra que é para nós desfrutarmos aqui. Jogar bola é bom, não vem dizer que não é, não que é. É porque a igreja é tão quadrada que ela endemoniou tudo. Ei, tudo foi criado para a honra e glória de Deus. Jogue bola para a honra e glória de Deus. Varra a casa para a honra e glória de Deus. E aqui eu vou falar com você que não arruma a sua casa. Que quando a pessoa chega na sua casa, a gente não sabe onde é o guarda-roupa. Se é um guarda-roupa ou um sofá. Ei, arruma sua casa. Arruma a sua casa. Porque a sua casa, Deus está ali com você. O Espírito Santo está ali. E o Espírito quer estar em um ambiente gostoso de se estar. Em um ambiente limpo. Eu não estou falando de riqueza aqui não, gente. Você pode morar numa casa de taipa, mas tem que ter excelência. O reino de Deus é excelência. Glorifique a Deus com o seu trabalho. Certa vez um homem chegou para Lutero e disse: Lutero, eu gostaria de pregar o evangelho, mas eu não sei ler
E eu não sei falar. E Lutero disse: o que você faz? Ele disse: eu sou um sapateiro. Ele disse: faça o seu melhor sapato, venda no preço mais justo que você conseguir. Isso também é reino de Deus. A igreja, ela tem que invadir os ambientes lá fora. Nós temos que ter o crente no meio do futebol. Temos homens de Deus representando o reino dos céus, jogando bola para a glória de Deus. Nós temos que ter homens empresários ali no meio dos negócios, sim, influenciando o reino de Deus, invadindo as esferas da sociedade, queridos. É tempo da igreja abrir a visão e entender que ministério não só é ser um pastor, um profeta ou um mestre, não. Tem pessoas que foram chamadas, sabe quanto por cento na igreja no mundo operam nos dons ministeriais, mestre, profeta, evangelista, apóstolo? Apenas 5%. Os outros 95% não servem para nada. Serve. Você foi chamado para ser um bom professor e implantar o reino de Deus na escola onde você passa. Você foi chamado para ser um grande empresário e representar o reino de Deus onde você vai. Sabe qual é o problema? É porque nós não entendemos a eternidade, Henrique. Nós achamos que na eternidade nós vamos ficar tocando, cantando, adorando. Quando eu pensava assim, eu dava um glória a Deus, mas por dentro de mim eu dizia: vai ser muito chato. Eu vou passar a minha vida toda adorando. Aí alguns dizem: não, mas é na presença de Deus, é uma manifestação boa. Quando você estuda escatologia, você entende que, primeiramente, você quebra logo essa linha de pensamento de que você vai morar no céu. Quando Jesus voltar, lógico, quem morrer agora vai para o céu, se morrer no Senhor. Mas a nova Jerusalém desce para a terra. A terra, ela é restaurada e nós vamos habitar aqui. Ei, e você sabia que as suas profissões de hoje, elas valerão lá na eternidade? Eu já pedi a Deus: eu quero ser o chefe das artes marciais lá no milênio. Talvez eu seja um jogador de futebol. Mas você sabia, queridos, que o agricultor, e antigamente eu olhava para um agricultor, pastor Roberto, eu tinha uma compaixão, eu olhava assim, meu Deus do céu, tanta coisa assim para desfrutar, e o cara vive ali dentro do mato. Mas se não fosse eles, nós não comíamos. Faz parte do reino. Ele está servindo ao reino, às vezes até inconsciente. Agora preste atenção. Você sabia que ele vai ser muito importante no milênio? Porque são esses grandes agricultores que vão plantar para a gente comer. Ou você acha que não vai haver comida? Mas só não vai haver médico, né? Que não vai haver doenças. Tem algumas profissões que não vai existir, não. Mas algumas vão. Os arquitetos, que vai ter a restauração da terra, e Deus não vai restaurar ela. Não. Vai ser um processo, ele em conjunto com a sua igreja, com o seu povo, restaurando a terra. Então aquilo que nós fazemos aqui reflete para a eternidade. Existe algo maior do que o que nós estamos vivendo aqui hoje, queridos. Ei, aquilo que nós estamos vivendo aqui hoje não é nada diante do que Deus tem para as nossas vidas. Mas a questão é que o nosso coração, queridos, você acha que Paulo dizia assim: o morrer, o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro? Paulo diz: olha, se fosse por mim eu morreria, mas por vocês eu preciso permanecer aqui. Paulo desejando, porque Paulo sabia o que vinha depois. Amém, queridos? Então vamos voltar para a mensagem. Então primeiramente, vamos entender que nós servimos a um reino e que tudo que nós fazemos é para a honra e glória de Deus. Se você for comer, chupar uma bala, Paulo diz: o que comas, que bebas, beba e coma para a glória de Deus. Amém? Então você tem que entender que não existe amigo do noivo sem vida em comunidade. Você tem que congregar, você tem que prestar contas da sua vida a alguém. Sabe quem são as pessoas que mais crescem e se desenvolvem na igreja? É as pessoas que estão próximo do pastor.
É as pessoas que estão coladas no pastor. Por quê? Porque o pastor fala na vida deles. O pastor está próximo e vê os pequenos erros, as pequenas falhas no caráter. E o pastor vai poldando, vai dizendo: ei, meu irmão. E vai poldando a pessoa com sabedoria. Então você tem que entender que você tem que estar na mesa. Sentar na mesa com seus irmãos. Sabe que nós somos... que a igreja católica, em uma questão, ela é mais forte do que a gente, que é na confissão dos pecados. Paulo disse: ei, confessem os vossos pecados uns aos outros. Nós temos que ter ciclos de amizades dentro do corpo de Cristo, onde eu vou chegar para a pessoa e vou dizer: ei, eu estou caindo na pornografia. Ah, mas eu sou pregador, eu vou ficar sentado. É melhor você ficar sentado e ser tratado do que você ficar no altar e você ter prejuízo lá na frente. Amigos que vão falar na sua vida, que quando você estiver em casa, você liga para ele: ei, meu irmão, estou sendo tentado em fazer isso, ora comigo. Ei, irmão, vem aqui para casa, eu vou aí te buscar, vamos comer uma pizza, vamos sair, vamos conversar. Isso é vida de igreja, gente. Nós ainda estamos longe de viver uma vida de comunidade. Nós nos reunimos só nos cultos. Não, vida de igreja é o irmão ir na sua casa comer bolo. Se não tem bolo, ei, não tem não, eu levo. Sentar grupos se reunindo em suas casas, e todos os dias, de casa em casa. Então, o amigo do noivo, ele tem relacionamento com a noiva. Ele está interagindo com a noiva. E o que é importante aqui diz que a história diz que quando o amigo do noivo chegava, a noiva preparava o banquete como se o próprio noivo ali estivesse. Ei, você precisa honrar os homens de Deus que têm se tornado amigos do noivo. Você tem que honrar essas pessoas como se fosse o próprio Senhor Jesus, que é o noivo. Aí eu lhe pergunto: você honra o seu pastor? Você honra a voz do seu pastor? O homem que Deus confiou na tua vida, que levantou para te pastorear, para te orientar. Claro, nós somos guiados pelo Espírito. Não somos mais guiados por profetas, nem guiados por pastores. Ei, mas o pastor, ele pode te dar uma luz, ele pode apontar o caminho. Será que você tem honrado as instruções que ele dá a você? Você tem honrado o seu pastor na ausência? Você tem honrado a visão a qual você está implantado? Porque se você não concorda com o que o verbo da igreja prega, procura outra igreja, irmão, para congregar. Ou se você não concorda, mas você tem que ficar calado, porque você está nessa visão. Eu vou confessar, tem coisas que eu, particularmente, eu digo: não, eu não creio que seja assim. Mas, no entanto, eu não subo no altar para pregar. E nem compartilho com ninguém que está ao meu lado, para não estar envenenando o coração de ninguém, levando problema para o meu pastor. Então, se você não concorda com aquilo que é ensinado aqui, duas opções você tem. Ou você vai para uma igreja que pregue a visão que você acredita, você abra uma igreja para você e ensine aquilo que você acredita que é verdade. Você só não pode estar aqui no nosso meio, trazendo motins, falando, fazendo o coração de outras pessoas. Não, o pastor Roberto pregou sobre aquilo, mas eu acho que não é desse jeito, não. Eu acho que é assim. Meu irmão, porque você não tem maturidade, e se senta com ele e diz: pastor, vem aqui, o senhor falou isso, mas eu não concordo não. Mas por quê? Você tem algum argumento? Tenho. Então me mostre. Se me convencer, eu também vou mudar a minha linha de pensamento. Mas o cara já chega logo com um tom de debate. Está errado. Tem que mudar. Aí, ao invés de sentar com o pastor, com sabedoria. Gente, eu tinha muitas dúvidas de escatologia, e eu sentava com o pastor Josinaldo, eu perguntava. Ele às vezes passava a vida mandando áudio para mim, porque ele sabia que eu não estava o afrontando, que eu não estava batendo de frente, mas eu estava querendo me encontrar em uma posição, e ele estava me dando luzes por onde eu poderia caminhar.
Mas também eu já vi pessoas se aproximar dele com arrogância, dizendo eu não creio que é dessa forma, e ele dá logo uma pancada. Então abra uma igreja, irmão, para você. Você está entendendo? É como o Bando dizia, meu irmão, você pode acreditar que vaca voa. E pode congregar no nosso meio, você só não pode pregar no nosso altar. Aí os irmãozinhos estão na bênção, Henrique, no corpo de Cristo, aí de repente tem aquele cara com o coração envenenado, que não crê daquela forma, acha que é errado. Ao invés de sentar com o pastor, tratar, ouvir, tentar chegar em um ponto, o que é que o cara faz? Começa falando com pessoas que nem maturidade têm, coisas que ela nunca tinha tido nem percepção daquilo. De repente está uma panela dentro da igreja, falando mal da pregação do pastor. Porque o pastor está pregando isso aí, mas isso aí é errado, isso não existe não. Olha, é assim, ó, fulano de tal disse que é assim. E mais hoje, gente, com as redes sociais, hein? Um monte de pregador. Antigamente era tão bom pregar, a gente pregava, errava, dizia tanta besteira e ninguém sabia. Aí hoje nas redes sociais você fala uma besteira, aí tem aquele monte de teólogos, vão logo em cima, os caras novos iniciando, tem um ministério destruído. Aí você escuta várias linhas de pensamento. Eu não sou contra que o cara tenha maturidade de conhecer várias linhas de doutrinas, várias linhas de pensamento, até para você poder saber defender a sua, entender a do outro e saber combater. Mas se você não tem maturidade, meu irmão, isso vai trazer confusão para você. Guarda o teu coração e segue as direções do pastor. Não leiam esses livros aqui. Um dia, quando você tiver maturidade, aí você vai ouvir aí outros grandes homens aí que também têm coisas para acrescentar no nosso coração. Nós temos que deixar de fazer com que as indiferenças nos tornem inimigos. Tem coisa que o ministério ao qual Henrique participa, nós não concordamos. Tem coisas que eles não concordam da gente, mas uma coisa nós concordamos, que Jesus vai voltar e que vai nos levar para morar com Ele. E isso é o mais importante, queridos. Glória a Deus. Então que vocês possam, assim como a noiva, ela honrava o noivo como se fosse Jesus, que vocês honrem os seus líderes, assim como a noiva honrava, assim como se fosse Jesus. Amém? Deixa eu olhar aqui, não olhei na minha cola, eu deixei muita coisa para trás. Deixa eu ver aqui a hora. Mais 5 minutinhos aqui. Deixa eu ver. Olha só, queridos, é muita coisa, mas eu vou deixar fluir como já está fluindo, amém? Então preste atenção, outra coisa importante do intercessor é que ele era alguém que ele tinha zelo pelas coisas do noivo. Ele entregava joias, ele adornava a noiva, e ele tinha zelo pelas coisas do noivo. Você tem zelo pelas coisas de Deus? Você sabe que essas cadeiras que você está sentado, ela é de Deus? Ela é do templo? Então, quando você coloca um chiclete embaixo, você não está tendo zelo por aquilo que é de Deus. Quando você faz as coisas no templo de qualquer forma, vai varrer o templo, vai só pelo meio, você não está tendo zelo. Mas o pastor não está vendo. Deus está vendo. Você tem tido zelo pelos instrumentos aos quais você toca? Você tem tido zelo com as mensagens que você sobe no altar para ministrar? E você tem tido zelo com aquilo que você está ouvindo? Igreja, nós precisamos entender que tudo quanto nós formos fazer, Senhor, devemos fazer com excelência. Devemos dar o nosso melhor, porque tudo é para Ele, queridos, e Ele é digno. Ele é digno de todas as coisas. E
pré-Henrique que chegou por último, Henrique, nós estamos falando do amigo do noivo, quando João Batista, ele se autodenomina amigo do noivo, está entendendo? Ele tem uma passagem que ele diz, olha, eu sou o amigo do noivo, tal, e nós estamos falando que o amigo do noivo é alguém que tinha a missão de preparar a Israel, como João Batista ele tem a missão de preparar Israel, que era a noiva, para ter um encontro com Jesus, que era o noivo. Nesses últimos dias Deus vai estar levantando homens que serão amigos do noivo e terão a incumbência de preparar a noiva para o encontro com Jesus. E eu estou falando que antigamente o amigo do noivo, na cultura de João, era alguém que era próximo do noivo e que fazia o intercâmbio entre a noiva e o noivo, preparando a noiva para o dia do relacionamento. E nesses dias Deus vai estar levantando os amigos do noivo. E eu quero te dizer, queridos, que uma unção profética vai estar sendo derramada sobre as nossas vidas. Uma unção profética. Aqui nós temos grupos de oração, de intercessão, pastor. Quem é que faz parte desse grupo? Fica de pé. Quero só oração. Só tem essa menina que ora. Glória a Deus, um homem. Deus me deu uma mensagem forte para a igreja e uma repreensão para você que é homem. Ei, não deixa a responsabilidade de levar a igreja, não deixa a responsabilidade de orar pelas coisas da igreja nos ombros das mulheres, não, homens. Isso é vergonhoso. Aonde você chega, você olha para os grupos de oração, só são mulheres. Aonde estão os homens de oração? Aonde estão os Daniel? Homens que oravam, que intercediam. Aonde estão os Moisés que entravam diante de Deus e diziam, Deus, não faça isso não. E se você quer ser um amigo do noivo, você tem que ser um intercessor. O amigo do noivo, ele intercedia entre o noivo e a noiva. E o que é um intercessor? É alguém que está entre o céu e a terra. Por isso que o intercessor ele é chamado o atalaia. O que é um atalaia? Antigamente as cidades eram muradas e havia um local, uma guarita, onde o atalaia ficava ali em cima com uma corneta, com uma trombeta. Quando ele via o inimigo, que ele tinha uma visão privilegiada, ele tocava aquela trombeta, aquela corneta ali, avisando que vinha inimigos. Então o intercessor ele é um atalaia, ele nem está no céu e ele nem está na terra, ele está entre o céu e a terra. É alguém que está diante de Deus, intercedendo por algo, por alguém ou por alguma coisa aqui na terra. Geralmente o intercessor ele revela uma revelação, ele recebe uma revelação do coração de Deus, algo que Deus vai fazer ou algo que está para acontecer, e ele tem a incumbência de entrar entre Deus e aquela causa. Um exemplo, Deus diz, Moisés, eu vou destruir Israel, e eu vou, através de você, levantar um novo povo, uma nova nação. Deus está dizendo, eu vou matar todo mundo. O que é que Moisés faz? Moisés entra entre Israel e Deus e diz, não faça isso. Ou seja, ele estava intercedendo diante de Deus para que Deus não destruísse Israel. Ou seja, o intercessor recebe uma revelação e a incumbência dele é interceder diante de Deus para que determinadas coisas não aconteçam na terra. Através da vida do intercessor, vidas são poupadas. Através da vida do intercessor, promessas são antecipadas. Lembra que Moisés, que Daniel, ele olha e ele diz, já passou o tempo do cativeiro, ele estudando o livro do profeta Jeremias, e ele vai interceder diante de Deus, e Deus manda a resposta. Então é uma responsabilidade muito grande você ser um intercessor. Ser um intercessor não é apenas pegar nas mãos e ficar, amém, amém, vamos orar pela vida do pastor, aí uma hora outra, amém. Não, gente, ser um intercessor é alguém que sente dores de parto. É alguém que está em casa e de repente se acorda pela madrugada porque sonhou com um acidente. E de repente dobra os joelhos, não sabe com quem é e começa a orar, a chorar. E de repente chega paz no seu espírito e de repente no outro dia você sabe, rapaz, ontem eu ia ter um acidente, rapaz, que livramento, foi você que intercedeu diante de Deus. Então há uma unção nova chegando na vida de vocês, amém? Para que vocês possam ser homens e mulheres
que vão mudar o percurso das coisas naturais por conta da oração. Amém? Podem sentar. Henrique, meu irmão, meu colega. Henrique sempre me trouxe aqui algumas vezes, não foi, Henrique? Aqui na cidade de Itapetinha, é um cara que eu tenho uma grande estima por ele. Eu sei, Henrique, que Deus tem grandes coisas na sua vida. E eu quero te dizer, meu irmão, que a partir de hoje Deus vai começar a derramar algo no teu coração. Deus, Ele vai começar a derramar fome e desejo para estar com Ele. Você vai sentir desejo de meditar na palavra como nunca você sentiu, meu irmão. Porque eu quero te dizer algo, meu irmão. Deus, Ele sente saudade da sua voz. Deus, Ele sente saudade. Porque a gente pensa assim, eu sinto falta da presença de Deus. Deus também sente da nossa. A palavra de Deus diz, Henrique, que Jesus certa vez foi na casa de Marta e de Maria, na casa de Lázaro. E Marta estava inquieta, nas correrias, fazendo muitas coisas. E ali de repente, Maria estava aos pés de Jesus, recebendo instruções. E Marta fica inquieta e diz: Jesus, o Senhor não se incomoda que eu esteja trabalhando sozinha, fazendo tudo, e Maria esteja aos teus pés? O Senhor não se incomoda não? Ele diz: Marta, aquieta o teu coração, Maria escolheu a melhor parte. E é assim que nós estamos vivendo as correrias da vida, esquecendo que nós também precisamos estar aos pés de Jesus. Sabe quem Deus vai usar nesses últimos dias? Não são homens que fazem muito por Ele, mas são homens que gastam tempo com Ele. Mas da mesma forma que Marta estava aos pés de Maria, que Maria estava aos pés de Jesus, você sabia que nós também precisamos de algumas Martas? Porque às vezes, se não fossem as Martas, às vezes o reino também não iria funcionar. Tem as Marias que estarão aos pés de Jesus, mas tem as Martas que estão se movimentando e fazendo tudo acontecer. E é isso que Deus tem na sua vida. A mesma disposição de Marta para trabalhar, para se mover, mas a mesma disposição de Maria para estar aos pés de Jesus. Ele não vai lhe atrapalhar em nada do que você faz. Porque se alguém chegou para você e diz: ei, deixa de fazer isso, e investe só no ministério, Deus está dizendo hoje: você pode andar com os dois juntos, porque você tem coisas hoje que muitos ministros desejariam ter. Você tem condições financeiras para pagar, vamos dizer, seu aluguel, para fazer sua feira, para ter uma vida boa, e você ainda tem um chamado de Deus. Hoje Deus está levantando homens dessa forma, Henrique. Foi esse tempo de dizer: agora eu quero ser só pastor, eu não quero negociar, ministério agora, eu vou ver do ministério. Ei, Deus está levantando homens que são pastores, mas que são empresários. Deus está levantando homens que são pastores, mas que trabalham em outros lugares. E assim a igreja, ela não fica com tanto peso. Assim o pastor não passa tanta dificuldades. Você tem a faca e o queijo na mão, e Deus está te chamando para um novo tempo. Amém? Esteja sensível, porque Deus vai começar a te chamar para ter relacionamento com Ele. Pastor Roberto, Deus, desde ontem, rapaz, Deus está me mostrando algo ao seu respeito. O Senhor cravando estacas no chão. Eu digo: será que Ele vai montar um círculo ainda? Mas, queridos, estacas significa marcar territórios. E Deus está lhe chamando para marcar territórios aqui por perto. E Deus me mostrou o Senhor em um lugar muito deserto.
e lançando rede, uma rede de pescaria, e aquela rede tocava o chão, o Senhor puxava, não vinha nada, só poeira. E Deus está mandando lhe dizer que o Senhor vai voltar em lugares que o Senhor lançou a rede e não pegou nada, e que o Senhor voltou frustrado de lá, e disse: eu não vou mais voltar nesse lugar, porque as pessoas não honram a palavra. Mas Jesus está dizendo hoje ao Senhor, igualmente ele disse a Pedro, que pescou a noite inteira e não pegou nada, estava frustrado: tenta outra vez. Está vendo? Pronto, depois vai ser para lá mesmo. E escuta, pastor, deixa eu lhe dizer, na primeira vez o Senhor foi com suas forças, mas agora é o próprio Deus que está dizendo: Pedro, lança as redes novamente naquele lugar. E nesse lugar deserto, quando o Senhor voltar nesse lugar, vai se tornar um belo jardim. E o Senhor vai cuidar desse belo jardim. Glória a Deus. Eu queria que os profetas aí ficassem de pé. Tem profeta nessa igreja, pastor? Tem muito mesmo. Fica em pé aí, profeta. Quem for mais, quem for profeta, isso, pessoas, tanto alguém que opera no ofício do profeta, como pessoas que são usadas em palavras de sabedoria, de conhecimento, ou pessoas que acreditam que, rapaz, eu ainda não fluí, mas eu sou. Fica de pé, por favor. Temos Dilma aí de Livramento, atua no ministério profético. Tem mais alguém aí? Se levantem, por favor. E venham aqui à frente. Quer ser profeta não, Henrique? Vai chamando. Enquanto ela chama, a gente vai orando aqui. Esse rapaz aqui, eu esqueci o nome dele. Fica em pé. Meu irmão, eu quero te dizer que a tua hora está chegando. Você por algum tempo se perguntou: por que não eu? Por que foi fulano e não eu? O pastor Roberto está cego. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que tudo é no tempo de Deus. E eu quero lhe dizer que você está pronto para uma nova fase, onde Deus vai abrir novas portas. E eu falo portas ministeriais. Não é porta de emprego, não é porta, são portas ministeriais, porque Deus sabe o anseio do seu coração, mesmo falhando muitas vezes, mesmo errando, mesmo com algumas coisas no seu caráter para ser forjadas, mas Deus sonda o seu coração, e Deus sabe que mesmo você errando, o seu coração é um coração que quer acertar, é um coração que quer servir, é um coração que quer ir adiante. E eu quero lhe dizer, meu irmão, pode se preparar. Se prepare, passe a orar mais, passe a meditar mais na palavra, esteja mais próximo do pastor Roberto. Só não vá na hora nem do almoço nem da janta, mas a qualquer momento pode chegar. Amém, meu irmão? Pessoal, eu quero dizer a vocês que nesses últimos dias Deus vai estar levantando profetas. E eu quero já dizer ao pastor Roberto que eu estou me programando lá, vou conversar com o pastor Daniel. Nós queremos fazer um evento durante todo o dia, só para os profetas lá em Livramento. Então, se daqui, ou em dezembro ou em janeiro, nós estamos nos programando para que nós possamos levar profetas daquela nossa região, para nós termos encontros proféticos, porque nós entendemos a necessidade de treinarmos os profetas, porque profeta é troço que dá trabalho. É ou não é, pastor? Mas é melhor, pastor, lidar com os excessos do que apagar esse dom dentro da igreja, porque a Bíblia diz: sem profecias o povo se corrompe. Então nós precisamos entender que está chegando o tempo de Deus levantar vocês. E eu quero dizer para vocês que há um manto descendo sobre a vida de vocês, e vocês vão ter, a partir de hoje vocês vão ter
mais ousadia. Nunca deixe para amanhã o que você pode dizer hoje. Nunca deixe para dizer amanhã aquilo que Deus está mandando você dizer hoje. Eu já perdi muitas oportunidades, porque Deus mandava eu dizer determinadas coisas. Eu dizia, eu posso. Olha só, eu estava no Rema, uma aula lá no Rema. Apóstolo Bando estava lá. E Deus me mostrou que um manto de cura estava vindo sobre a vida dele. E eu comentei com o pastor José, pastor, eu estou tendo uma visão de um manto de cura, uma unção de cura sobre a vida de Bando. E ele vai terminar os últimos dias dele embaixo dessa unção. E ele disse, rapaz, vai lá dizer. Eu digo, Deus me livre. Eu novo na regra. Hoje eu vou dizer para o pastor Bando, vai que é mentira. Ele vai dizer, irmão, você está na carne. Eu não fui. E o que foi que ele terminou ministrando? Ele disse, irmão, Deus falou comigo que eu vou terminar meus últimos dias ministrando embaixo de uma forte unção de cura, porque veio um manto sobre a minha vida. Então nunca deixe para depois aquilo que você pode falar hoje para alguém. Amém? Então vai fluir no coração de vocês palavras de conhecimento. O que é palavra de conhecimento? Está relacionada ao presente e ao passado. Isso é palavra de conhecimento. Deus vai revelar a vocês o coração de pessoas. Deus vai dar palavras proféticas que estão relacionadas ao futuro. E vocês precisam ter o discernimento, queridos. E esse discernimento só vem na oração. Não existe profeta sem intimidade com Deus. Não existe profeta sem viver uma vida de oração. Porque o profeta, ele tem um problema. Ele tanto pode estar voando nas nuvens agora, como ele pode de repente ter um esfriamento e não fluir. Por quê? Porque todo profeta tem que ser intenso em Deus. E eu quero dizer para vocês hoje que vai vir essa unção sobre vocês, e que esta igreja vai viver um novo tempo. Essa igreja vai viver um novo tempo. E que vocês, como profeta, também saibam respeitar o campo de atuação de vocês. Respeitem o campo de atuação de vocês. Não queiram entrar em campos que não é da alçada de vocês. Porque às vezes os profetas querem de determinadas coisas sejam da forma deles, e eles conversam com o pastor, tipo, pastor, Deus me mostrou que fulano está fazendo isso assim, assim, errado, vamos orar, e de repente é verdade, e você não sabe se o pastor está tratando ou não, porque ele pode estar tratando nos gabinetes da vida, escondido, tratando da forma dele, e você fica inquieto. Mas o pastor não vai fazer nada, deixa que ele está fazendo, ele está fazendo da forma dela. A sua missão é dizer, e nem tudo que se ouve diz. Olha só, de repente eu chego para a menina e digo, ei, Deus me mostrou, quer dizer, vamos dizer que ela mora em São Vicente. Ei, Deus me mostrou que quando tu ia voltando para São Vicente, tu ia sofrer um acidente de moto e tu ia cair, ia quebrar o pescoço. Mas vamos orar para que isso não aconteça. Meu irmão, diga aí. E se Deus estiver me mostrando, não tem necessidade de eu dizer. Eu apenas vou orar. Deus está me mostrando, então eu vou orar. Então nem tudo se diz, meu irmão. Mas pode se dizer também, se for algo específico, que Deus queira mostrar para aquela pessoa. Ei, você vai sofrer de uma cilada e Deus vai fazer isso, assim, assim. Deus pode estar dando um alerta àquela pessoa. Deus pode estar querendo trazer juízo na vida daquela pessoa. Mas nem tudo que você ouve, você diz. Então, dobra o teu joelho, ora. E deixe-me lhe dizer algo também. Existem profetas do altar. E existem profetas corporativos. E existem profetas de rua. E você tem que saber discernir qual nível você opera. Tinha uma profetisa lá em Livramento. Meu irmão, ela parava assim na rua, ela parava você na rua, ela dizia a sua vida todinha. Tem gente até que se escondia dela. Mas ela nunca subiu num altar para pregar. Nunca, pastor. Mas eu nunca vi uma mulher precisa daquela. Ela já morreu. Então, não pense que profeta só tem que estar em cima do altar. Existe o profeta que trabalha no meio do corpo.
no oculto, levando mensagens apenas para o pastor, levando mensagem para os irmãos. Tem pessoas que são usadas na rua. E deixe-me lhe dizer outra coisa: nunca profetize sozinho. Sempre que for levar uma mensagem para alguém, leve uma testemunha. Sempre que for levar uma mensagem para alguém, chame seu pastor: pastor, Deus me deu uma mensagem a respeito de fulano de tal. E qual foi a mensagem? Fala assim: vamos entregar, vamos comigo. Nunca profetize sozinho. Sempre leva alguém com você, testemunhas para aquilo que você está falando. Outra coisa séria, pastor: nunca profetize e diga assim diz o Senhor. Por quê? Porque quando eu profetizo e digo assim diz o Senhor, eu estou anulando o que Paulo disse: julguem as profecias. E quando eu digo assim diz o Senhor, não há como haver juízo, porque quem disse foi Deus. É a mesma coisa dizer: pastor Roberto, Deus me disse que eu devo fazer isso. O Senhor diz o quê? Eu não digo nada, Deus não já lhe disse. Essa palavra assim diz o Senhor era usada na antiga aliança. A Bíblia ela ainda estava sendo escrita, ela estava sendo estabelecida no fundamento dos profetas. Então eles diziam assim diz o Senhor, para que as pessoas não tivessem dúvida. Essa palavra é verdadeira, mas nem tudo aquilo que eu e você profetizamos é verdade. Então nunca caia nesse erro. Assim diz o Senhor. Isso é algo muito... Pode acontecer? Pode. Mas isso não é costumeiro. Quando você diz assim diz o Senhor, você está dizendo: isso aqui ninguém pode julgar. É de Deus. Nunca profetize dizendo assim: Deus disse, Deus está dizendo. Não. Eu estou tendo uma percepção. Eu estou sentindo algo dentro de mim. Aprenda a entrevistar as pessoas. Você tem filhos? Todo profeta vai errar, viu? Isso é outra verdade. Uma vez eu lá em Patos, eu chamei uma profetisa, pastor. Uma profetisa não, uma mulher. E eu disse: olha, seus filhos ainda esse ano vão vir para a igreja. Terminou, né, ali, ela me chamou, aí ela disse: eu nunca me casei e nunca tive filhos. Aí eu disse: mas era para ter. Isso aí. Então, você vai errar. Você vai errar. E geralmente quando se erra é porque Deus está querendo trazer você para baixo. Ei, você não é Deus. Então, você vai errar. Tenha essa consciência. Amém? Mas quando você errar, não se entristeça, não fique triste. Mas antes de profetizar, procure entrevistar. Se eu tivesse sido sábio, eu tivesse tirado o microfone e perguntado: então procure entrevistar as pessoas. Quando você estiver falando, não seja... faz sentido para você, a pessoa... Uma vez eu trouxe uma palavra para uma mulher. Deus revelou para mim lá em Santa Luzia que o marido dela estava espancando ela, era um alcoólatra, estava espancando ela, e Deus deu uma visão dele quebrando tudo dentro de casa. Eu trouxe essa palavra de conhecimento para essa mulher fora do microfone, porque nem tudo se fala no microfone, para não expor. Mas as pessoas que estavam perto estavam ouvindo. Ela recebeu ali, quando eu estava orando para terminar aquele culto, ela levantou-se no meio do povo e disse: eu acho que o senhor está enganado. Essa mulher não sou eu, não. Eu disse: irmã, guarde seu coração, quem sabe se não é uma coisa para o futuro. Aí ela disse: rapaz, isso ali quebrou na hora, né? Você fica constrangido. Meu irmão, quando terminou, que ela saiu, não veio menos de 10 pessoas não me dizer: ei, meu irmão, você disse a vida dela todinha. Ainda ontem o marido dela arrombou a porta da casa dela, quebrou televisão, quebrou tudo com machado dentro de casa. É porque ela teve vergonha. Diga amém, glória a Deus, menos mal. Então, nós temos que ter esse entendimento. Entrevistar, arrodear, estar buscando sabedoria, está entendendo? Se quer uma oportunidade para trazer uma mensagem no altar, pergunta ao pastor: pastor, pastor, eu estou vendo isso aqui, eu posso falar para a igreja? Porque tem mensagem que é para o corpo, tem mensagem que é para o indivíduo, tem mensagem que Deus quer honrar o indivíduo em público e você fala em público para honrar, mas tem mensagem que você pode falar só a pessoa.
Mas às vezes a gente quer naquele intuito de aparecer, e nós queremos entregar essas mensagens para as pessoas ouvirem, amém? Então, queridos, em nome de Jesus a gente vai ter, se Deus quiser, a gente estamos aí com um projeto, nós queremos investir no ministério profético, treinar, ensinar, está entendendo? Que é um ministério árduo, nós sabemos, amém? E a gente vai estar vendo se a gente faz essa reunião para nós trazermos instruções do tipo dessa daqui, mas claro, com tempo, com mais profundidade, para que nós possamos estar treinando, trazendo equilíbrio no corpo de Cristo, porque os 5 dons são para o equilíbrio do corpo. Então, se a igreja só opera no dom pastoral, a igreja ela não vai crescer. Se só opera no profético, não vai. Então tem que ter um equilíbrio. Os 5 dons têm que operar. E uma coisa importante, profeta, eu acho que profetizar na vida de um profeta, eu acho que é uma das últimas coisas. Em primeiro lugar, na vida de um profeta está isso aqui, ó, a palavra. Profetas que sobem no altar, começa botando a mão no povo, orando, papai, meu irmão, Bíblia. Isso aqui é quem sustenta a igreja. Entre profetizar e se mover nos dons, prefiro a palavra. Então muitos profetas estão iludidos que ser profeta, não. Primeira coisa, um profeta ele prega. A Bíblia diz, e Daniel examinou as escrituras. Os profetas iam para a Bíblia examinar. Outra coisa também importante é que nós muitas vezes queremos, né, fluir apenas nos dons, e esquecemos da Bíblia, esquecemos do ensino. E entendam, dons não sustentam a igreja. Amém? Os dons é bom, cura, liberta, tudo é bom, mas permaneça só nos dons, para você ver começar a ter heresia no meio da igreja, começar a ter carnalidade na igreja. Mas se os dons andarem equilibrado com a palavra, aí é outro nível. Então lembre-se, priorize a palavra. Profetizar é uma das últimas coisas na vida de um profeta. Então o profeta ele prega, ele ensina. E segundo, o profeta treina outros profetas. É porque os dons ministeriais pensam um exemplo. O evangelista. O evangelista, as pessoas, é só para evangelizar, não, o evangelista é para treinar evangelistas, é para sacudir a igreja para sair para o evangelismo. O profeta é para treinar profetas e levantar profetas para estarem fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Eu quero orar pela vida de vocês. E eu quero falar especificamente para você. Ela veio com a gente no carro. Eu não sei nada da vida dela. Eu nem com ela conversei. Eu não converso com todo mundo. Eu brincando que eu vim orando. Mas eu quero lhe dizer que Deus quer restaurar na sua vida. Amém? E Deus quer Ele não quer te levar para uma nova fase. Ele quer que você volte para onde você estava em Deus. Está entendendo? Porque às vezes a gente, eu quero ir viver algo novo de Deus. Não, às vezes a gente precisa retornar. Amém? Mas você sabia que o retorno existe um esforço? Moisés sobe no monte. A Bíblia diz que o próprio Deus escreve para ele as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés desce do monte irado, porque o povo estava adorando um bezerro. Ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos. Deus diz, sobe no monte de novo, Moisés. Aí Deus diz, agora tu escreve. Agora tu escreve aí, tu vai estar lá, tu agora vai ter que seguir outro percurso, embora que seja o mesmo, mas agora tem um pouco mais de dificuldade. Então muitas vezes nós precisamos não avançar, nós precisamos retornar para a posição que nós estávamos. E Deus quer que você retorne para essa posição onde você não deveria ter saído. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um que aqui está, Pai. Eu declaro, Pai, vindo sobre a vida deles, Pai, uma unção nova, Pai. Uma unção profética, o espírito da profecia vindo sobre a vida deles, Senhor. Eu declaro, Pai, eles fluindo, Pai, na palavra do conhecimento, na palavra de sabedoria, no dom da profecia. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, eles tendo discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Essas meninas aqui
Está vindo uma unção de discernimento de espírito na sua vida. E você vai conseguir discernir entre o certo e o errado, entre o que é de Deus e o que não é de Deus. E você vai discernir que pessoas estão se aproximando de você com segundas intenções. Amém? Pessoas estão se aproveitando com você, não é para construir, não é para não é porque lhe ama. Amém? É por interesse. E você vai discernir isso no seu espírito, e você vai dizer: arreda para trás de mim, Satanás, tu não cogita das mesmas coisas que eu. Porque eles vêm talvez como uma catapulta para determinadas coisas. Mas esteja sensível, discernimento de espírito. Seu coração vai ficar inquieto, angustiado quando essas pessoas se aproximarem de você. E você vai ter sabedoria para conversar. Você vai ter sabedoria para dizer: ei, olha, é o seguinte, eu sou uma mulher de Deus. Eu sou uma mulher de Deus, e não é isso que Deus tem para a minha vida. O que Deus tem para a minha vida, que Deus une propósitos. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então Deus vai trazer para perto de você pessoas que têm o mesmo propósito que você tem. Então tenha sabedoria para lidar com essas pessoas. Amém? Vocês podem sentar, eu vou encerrar agora, meu tempo já deu.